Fala, nação rubro-negra! Estou aqui com a Duda Micucci, atleta do nado artístico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Bruna Letícia, esposa do nosso capitão Diego Ribas e curadora do projeto Enquanto Fôlego Houver, e ele que dispensa apresentações, nosso capitão Diego Ribas. Hoje a gente vai bater um papo sobre Setembro Amarelo. Doutor Antônio, o que você pode contar pra gente sobre o Setembro Amarelo que muita gente não conhece? O Setembro Amarelo é uma campanha internacional relativa à prevenção ao suicídio. Essa ideia do Setembro Amarelo ela foi porque tinha um jovem adolescente e que ele era muito querido no bairro dele, bastante conhecido e tinha muitas habilidades, tanto de mecânicas quanto de marcenaria e outras habilidades, e ajudava todos do bairro. Repentinamente, esse menino começa a cuidar de um Mustang e monta um Mustang que era amarelo, e então ele era conhecido como o menino do Mustang amarelo. E esse menino, todo amado, querido, suicidou. Daí fizeram um lacinho como esse, mas só que de pano, e deu para todo mundo, que era uma maneira de acolher um pouco o coração daqueles pais. E isso tomou conta dos Estados Unidos, depois do mundo, e a OMS colocou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2014, eu trouxe para o Brasil essa campanha junto com o Conselho Federal de Medicina, então a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque os índices de suicídio no Brasil só vinham crescendo e continuam, e não tinha ações efetivas para isso. Por quê? Porque as pessoas falam muito sobre isso, ou falam muito sobre falar sobre isso, mas ação, modificação de conduta, isso não é feito, não é realizado. Bom, e você falou sobre essa questão de agir, né? Não é só falar. Claro, falar é muito importante, mas é preciso agir. O Diego viveu um episódio recentemente onde ele ajudou uma pessoa que estava passando por muitas dificuldades, que estava planejando suicídio, e você contribuiu para que ele desistisse dessa ideia, né? Exatamente, é um grande prazer estar aqui, uma causa com certeza nobre e importante, com o meu conhecimento, as pessoas que estão ao meu redor, com o alcance que eu tenho através das redes sociais e também com aqueles que eu me aproximo. E o que aconteceu foi justamente isso, um sinal, realmente um comentário que teve de um rapaz nas redes sociais, nós identificamos, eu procurei saber, né, eu estava comentando com o Dr. Antônio aqui, a importância de ouvir, mas de verdade, com atenção, querer saber o que a outra pessoa tem para falar, né? Eu acho que isso é fundamental, e através de um comentário, dessa ligação, conexão que eu tive com essa pessoa, pude saber um pouco mais, e depois de alguns dias foi diferente a abordagem, já a conversa já era outra. Então isso é muito bacana, uma atitude simples, que não só eu como jogador, uma figura pública, mas acredito que todos nós podemos fazer e impactar de forma muito positiva na vida das pessoas. E você já tinha um carinho especial por essa questão, né, de falar, de ter cuidados, né, por causa da sua esposa Bruna, que inclusive tem um projeto muito bacana, que é o Enquanto Fôlego Houver, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Bruna, o que é o seu projeto. Obrigada pelo convite. Meu projeto começou de maneira muito orgânica, por causa da minha experiência pessoal. Meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 7 anos de idade. Enfim, a vida ligou ao automático, né? Mas hoje em dia eu vejo que a gente é a geração das doenças emocionais. E eu tive a ideia de ir nas escolas e palestrar sobre o assunto. Então a gente tenta levar esse tema de forma lúdica, leve, descontraída, mas abordar e incentivar essa escuta ativa, esse alerta aos sinais de depressão, né, de frustração. E para mim tem sido muito válido, porque deu significado para minha história. Nunca imaginei que ia tomar a proporção que tomou, e a gente já tem o projeto há 4 anos. Eu acho que é importante, né, esse engajamento, esse envolvimento aqui com o esporte, e o Flamengo, né, como bem o nosso capitão, que é um exemplo disso, com a Bruna também, né, tem feito esse papel. E eu sempre digo o seguinte: por trás de cada atleta existe um ser humano, né? E a gente tem que tratar o atleta, né, como um ser humano, porque ele também sofre pressão, sofre cobrança. Tudo isso que envolve no entorno, ele também sente. E também tem pessoas em seus ambientes que podem estar vivendo algo semelhante nesse sentido, não tenho a menor dúvida.
Porque a gente sempre vê aquela imagem do atleta, né, como sendo um super-homem, né, como tendo uma obrigação quase, né, de suportar tudo. Isso faz parte do seu combustível, que as pessoas acham e esquecem que são pessoas comuns como todos nós, né? Então é importante agir, dar a mão para a pessoa. O que ele fez? O que o Diego fez? O Diego deu uma mão para o cara e falou assim, ó, vem comigo, eu estou do seu lado. Outra coisa importante, hein? Aqui, cão que ladra, morde. Se falou que vai suicidar, acredite. E tome atitude. Você pode levar qualquer serviço de saúde. Por quê? Porque os profissionais da saúde vão receber essa pessoa e vão mostrar que vai ficar claro que essa pessoa precisa de ajuda. Depois aqui entra o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o nutricionista, a depender do diagnóstico da pessoa, para proceder àquele melhor tratamento. Uma coisa que é importante, que você falou, e é importante dizer aqui, a pressão de profissionais que têm esse tipo de trabalho que demanda alta eficiência e muita cobrança, ela é muito grande. E o que acontece no nosso país? A gente trabalha o capital mental das pessoas? Não. Não há um trabalho com capital mental. Nós temos no mundo milhares de tipos de morte. Suicídio é a segunda causa de morte. Não pode ser, é algo que é evitável. Duda, você passou recentemente por um quadro de depressão. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi. Se você falou muito, né, doutor, sobre a importância de falar o que você está sentindo, de procurar ajuda. Com você, como é que foi? Você procurou ajuda de início? Você ficou um pouco relutante? Então, eu acabei acontecendo tudo isso um pouco do que eles falaram, né? Eu estava no auge da minha carreira como atleta, tinha acabado de competir as Olimpíadas do Rio 2016, então eu estava no que as pessoas falam, nossa, ela tá ótima a vida dela. E logo depois disso eu entrei em depressão, eu não queria sair de casa, comecei a faltar à faculdade, não estudava, não queria treinar. Foi uma fase assim, muito difícil para mim, assim. Eu sempre via a depressão e eu tinha essa ideia de que depressão é uma frescura, é uma fraqueza. E só depois que eu passei por isso que eu percebi que não é nada disso, é uma doença assim como outras doenças. Uma coisa que eu me arrependo muito foi de não ter tido ajuda. Eu acho que se eu tivesse procurado um psicólogo antes, eu teria saído dessa muito mais fácil do que foi. Hoje em dia eu faço esse acompanhamento psicológico e eu já consigo perceber um pouco mais os sinais do que eu tenho. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas, quando alguém vem falar comigo alguma coisa, eu começo a perceber um pouco dos sintomas, nossa, aí tá um pouco esquisito, eu já falo para a pessoa, por que você não procura uma ajuda de um profissional? Porque eu posso escutar, eu posso te falar o que eu acho, a minha opinião, mas quem vai te ajudar mesmo é um profissional. Nós não podemos confundir depressão sintoma com depressão síndrome. Depressão sintoma, tristeza, todo mundo tem. Agora, depressão síndrome é um conjunto de sintomas. Aí vem tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, incapacidade para o trabalho. Independente de fazer tudo, de ser um super atleta, por exemplo, pode deprimir. Tristeza, depressão, sintoma, psicoterapia, envolvimentos sociais, atividade física, tudo ajuda e melhora. Depressão síndrome, tem que tratar. Isso é igual uma pneumonia. Não adianta você fazer ações e não tratar. Se não tratar, é grave e tem risco. O Diego falou muito sobre essa questão de como quando ele está com a saúde mental em dia, ele performa melhor em campo, né? Como é que você vê a importância de estar com a saúde mental em dia para o jogador, para o profissional do esporte, né, que está ali o tempo inteiro em alto rendimento? As pessoas primeiro têm que entender que saúde não significa ausência de doença. Eu acho que isso agora, nessa pandemia, as pessoas entenderam porque foi um fator muito importante. A questão do teu bem-estar, da tua imunidade, da tua saúde como um todo. Você promove a saúde do atleta. Se esse atleta estiver mais saudável, óbvio que ele vai performar melhor. Isso é um fator importantíssimo e principalmente no esporte, porque o teu músculo é escravo do teu cérebro. Isso é muito importante, esse conceito que eu tenho da promoção da saúde integrada, né? Outras áreas, né? Às vezes a depressão pode estar sendo, né, a consequência e não a causa, né? Então a gente primeiro tem que entender o que pode estar causando isso, né? Então hoje o tratamento é concomitante, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de atletas que estão no departamento médico.
né? Então a gente está lidando com 2 fatores diretamente ligados que eu acabei de falar, dor e depressão. A gente aqui no Flamengo, inclusive, tem isso à nossa disposição. Existe parâmetros objetivos. Eu sempre digo que a gente só pode avaliar o que pode ser medido. E hoje, né, a gente tem mecanismos de você avaliar uma fadiga central, que é diferente de uma fadiga periférica, que é a fadiga muscular, né? E óbvio que você vem de, por exemplo, de um jogo decisivo, onde não teve um resultado ali que você gostaria, e a tua fadiga central, ela demora normalmente mais tempo para recuperar do que a fadiga periférica muscular. Então por isso que às vezes, né, o torcedor não entende, você vê um jogador, né, competindo, correndo e vai chutar, a bola vai para o outro lado. Perifericamente ele conseguiu recuperar, mas muitas vezes mentalmente, ou seja, a nível de sistema nervoso central, ele tem uma fadiga central. Então isso eu acho que é importantíssimo, você ter esse entendimento, e hoje a gente tem esses recursos que auxiliam a gente para que a gente possa controlar isso e realmente o atleta performar. Recentemente a gente teve um caso nessas Olimpíadas de Tóquio, né, da atleta da ginástica Simone Biles, que ela chegou para competir a prova que ela era favorita para ouro e ela resolveu desistir da prova porque ela não estava bem. Mas ela está mal psicologicamente dentro dela. Ter essa percepção de que o atleta pode não estar performando porque ele pode estar com problemas internos, porque como foi falado anteriormente, o atleta ele não é só aquilo, ele tem toda a vida dele em volta e todos os problemas que uma pessoa normal tem, entendeu? Infelizmente o Diego e o Dr. Tanuri tiveram que sair para o treino, mas eles deixaram a contribuição deles aqui. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o envolvimento da família com alguém que pode estar passando por problemas de saúde mental, depressão, ansiedade. Queria começar pela Bruna. Bruna, você contou pra gente o que aconteceu com seu pai. Eu queria saber se ele já dava algum sinal, já não estava legal, você já viu um quadro de depressão nele? Eu acredito que não tinha esse olhar naquela época, né? 25 anos atrás. Imagina que a gente falava em depressão, falava em doenças emocionais. E isso na minha família foi por muito tempo tabu, porque era vergonha também. Então, hoje em dia, para mim, é libertador poder falar. Eu falo que através da nossa fala, a gente cura os outros e se cura. No meu caso foi assim, com meu pai eu infelizmente não tive como agir, mas hoje o que tiver no meu alcance eu tento fazer. E você tem 2 filhos e agora uma filhinha linda que acabou de nascer. Como é que você vê esse cuidado em casa? Você presta atenção se os seus filhos estão muito, de repente, nas redes sociais, se comparando muito? Como é que é esse cuidado em casa com eles? A fala que a Duda falou, para de frescura. Hoje a gente tem que parar com isso, a gente tem que acolher as emoções. Então, através desse acolhimento em casa, a gente gera empatia, a gente dá voz àquele sentimento, a gente pontua isso. E eu e o Diego, a gente tenta fazer isso. Como ele disse na mesa, é o melhor momento, olho no olho, sem rede social, sem celular, sem TV ligada, conversas com um olhar atento, e quando a gente perguntar oi, tudo bem, que a gente queira saber se está tudo bem. E Duda, você, quando você começou a dar os primeiros sinais, você falou que ficou um pouco resistente, mas uma vez que você entendeu que você estava lidando com depressão, como é que foi com a sua família? Você se abriu com a sua mãe, com a sua irmã, como é que foi? Então, quando eu comecei a perceber, eu ia muito na internet procurar o que era, por que eu estava assim, eu não queria sair da cama, eu não queria sair de casa e chorava o tempo inteiro quando eu estava em casa. E eu tive um médico, na época eu estava na seleção, tive um médico maravilhoso que ele que chegou, ligou para meus pais e falou: eu quero que vocês venham aqui no consultório com a Duda. E lá ele chegou para meus pais e falou: olha, a Duda tá com depressão, eu quero que vocês procurem ajuda para ajudar ela. E foi a melhor coisa que me aconteceu, foi meus pais saberem o que eu tava passando. Muitas vezes a gente fala assim, passa na cabeça de ninguém se importa comigo. E na verdade não, sua família quer você ali do seu lado, no seu melhor, no seu 100%, e eles que vão te ajudar. Então, a partir do momento que eles souberam o que estava acontecendo e souberam como agir, como me ajudar, foi quando eu comecei a ter uma melhora, assim. Existem vários tipos de família, né? Existe a família da Duda, o pai e a mãe, e que atuou efetivamente no tratamento, deu força para a Duda, claro que é muito importante que o pai dá força, que a mãe dá força, que o irmão dê força. Todo esse contexto é muito bom, porque você tem a garantia que a família entendeu e não está te julgando. Ela não tem uma das piores coisas que as pessoas podem ter,
autoestigma. Porque se você tem o autoestigma e você começa a falar que é incapaz, que não consegue, que não tem jeito, quem não tem autoestigma já começa vitorioso. Porque já existe o estigma estrutural. O mundo já tem muito estigma. E esse estigma estrutural que não aceita isso, que não aceita aquilo, que o deprimido é um fraco, que o ansioso, nossa, quem aguenta essa pessoa? Gente, presta atenção. 9,3% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. 5,8%, praticamente 6% da população brasileira tem transtornos depressivos, tem depressão. Nós somos campeões mundiais em ansiedade. Somos vice-campeões mundiais em quê? Em depressão. Mas tem outra família. Essa família aqui, ó, que sai para ajudar qualquer pessoa sem conhecer, sem saber para quem vai falar, sem saber quem vai encontrar lá, mas é uma família. Então você também tem as famílias dentro de sua casa e de fora de sua casa. Se em sua casa você não tem apoio, busca essas famílias que dão apoio. Nós temos mais de 13 mil suicídios por ano registrados no Brasil. Isso dá um suicídio a cada 42 minutos. As pessoas ainda falam de 45, mas já caiu. É a cada 42 minutos. É muita gente morrendo. Mas vocês acreditam que são só 13 mil pessoas? Não. Isso é o que é registrado. Mas um monte de diagnóstico que não é colocado lá como causa da morte foi suicídio. Então, assim, o índice é de 35 a 40 mil pessoas ano. Nós temos que virar esse jogo, nós temos que mudar esse jogo. E o Flamengo pode mudar esse jogo, né? Mudou tantos resultados, porque ele não pode atuar e estar atuando para mudar esse resultado. Vamos lá, vamos trabalhar que nós vamos mudar esse jogo e vamos ganhar esse jogo. Eu queria agradecer todos os meus participantes de hoje desse bate-papo super importante sobre Setembro Amarelo. E se você estiver passando por alguma dificuldade, não hesite em pedir ajuda. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo pra você.